o mercado ainda pede AutoCAD. Então, tem muito Sim. projetista que enfrenta o problema de modelar no Revit e o cliente, o fornecedor, enfim, pediu o DWG, né? Então, assim, tem como exportar do Revit para o DWG e qual que é a forma correta? Porque eu já vi muita gente falando que tentou exportar e bugou tudo, ficou bem zoado. E aí, se existe uma fórmula mágica da exportação de Revit para DWG? Pronto, acontece muito isso, certo? É possível exportar sim. E assim, tem uma forma que a gente faz aqui no escritório que funciona muito bem. Qual que é um dos problemas que acontece, pessoal, quando você vai fazer a exportação? É erro na parte de unidade de medida e também que o aluno, às vezes, ou então o próprio usuário, ele exporta e ao invés de um arquivo, vão dezenas de arquivos. Por quê? Porque você não exportou aquela prancha, você exportou todo o conjunto agregado. Então, existe uma forma que a gente pode mostrar aqui para vocês como é que faz. Pronto. Como vocês viram, né, tem a diferenciação das cores. E o que é que a gente faz? Ó? Olha só, primeiro, aqui a gente tem que ter o pranchamento, correto? Então, aqui a gente tem as nossas pranchas do que foi desenvolvido aqui do projeto. E eu vou abrir aqui para vocês entenderem. Deixa o programa responder. Pronto. Então, nós temos aqui. Quando você vai exportar, o que é que a gente faz aqui no escritório? Arquivo, exportar, formato CAD, DWG. Esse que é o caminho básico. Beleza? Pronto. Quando ele abrir essa guia aqui, o que é que você vai ter que fazer? Às vezes, ele não aparece isso daqui, ó. Ele aparece, por exemplo, vistas do conjunto. Ou você vai folhas no conjunto. Você não aparece. Então, você vai clicar aqui, ó, folhas no modelo. Cuidado para você não colocar vistas no modelo, porque pode aparecer isso daqui também. Você vai colocar folhas no modelo. Ah, Wellington, eu quero exportar só uma vista mesmo, é só esse corte. Aí, realmente, você vai ter que vir por aqui. No caso, vamos exportar as plantas. Então, clicou aqui, você vai selecionar todo mundo, né, tudo que você quer. Você vai clicar aqui, ó, nos 3 pontinhos para fazer algumas verificações, tá? Primeiro, eu venho logo aqui, ó, geral. Eu faço o quê? Eu desmarco esse ponto. Por quê? Isso daqui, quando você bota, ó, exportar vistas em planos e arquivos vinculados. Quando você marca dessa forma, ele vai exportar uma pancada de arquivos que estão vinculados. Não faz sentido para mim. É como se ele pegasse essa planta aqui, esse desenho que está aqui, e ele exportasse cada um desses aqui individualmente. Não é do nosso interesse fazer isso. Então, o que é que eu faço? DWG, folhas já estão marcadas aqui todas que eu quero. Vou aqui nos 3 pontinhos novamente, geral. Então, eu deixo desmarcado. Depois eu coloco uma versão de 2010 que vai ser disponível para várias pessoas abrirem. Terceiro passo, unidade de medida, marcar metro, tá certo? Outra coisa interessante que eu até descobri recentemente, quando você for fazer a exportação, se você quer que lá na sua prancha de exportação fique exatamente as mesmas cores que estão lá no Revit, você tem que vir marcar aqui, ó, específica na vista. Antes eu deixava marcado aqui. Então, o que é que acontecia? Ele exportava várias cores diferentes. Ele colocava cores totalmente diferentes do que a gente está vendo no Revit. E às vezes não era tão legal. Então eu coloco aqui, ó, especificado na vistas, tá? Também geralmente eu deixo aqui marcado polimalha ou isso aqui ou sólidos, tanto faz. Então vou colocar aqui, ó. Isso aqui é somente para as vistas 3D. Então dou um OK, clico em avançar, vou salvar aqui mais aonde eu quiser, vou colocar aqui, por exemplo, na minha área de trabalho, vou botar aqui na pasta 1. Deixo o nome mesmo marcado e OK. Então, aqui ele vai fazer a exportação. Daqui a pouco, vocês vão ver que ele vai abrir, quando eu for abrir no AutoCAD, ele vai ficar com o mesmo aspecto que está aqui nessa prancha. E aí fica com a unidade de medida metro, fica tudo regularizado. Uma coisa muito comum que os alunos erram, as pessoas que vão operar essa exportação, é não mudar a unidade de medida. Então, você manda, às vezes, um arquivo que está em milímetro, e aí pode gerar alguma confusão nisso daí, tá bom? E aí, Wellington, por exemplo, eu já vi o pessoal falando que quando exporta, vai sem a Ashura lá no AutoCAD. Essas configurações já ajudam a ter uma Ashura da cor que está no projeto em Revit? Sim, sim. Então, Isso aí era até um erro que eu cometia, não colocava aquelas cores, né? Então, ele ia à Ashura
mas ele não ia dar do formato que estava. Então, por exemplo, você está vendo aqui, é como se tivesse tudo, toda essa parte da planta baixa que tivesse cinza e a instalação tivesse nas cores específicas, a cota na cor vermelha. E aí, quando exportava antes, sem fazer o ajuste da cor, por exemplo, a cota ia numa cor magenta, a planta que estava ali num cinzazinho, ele ia um Verde-limão. azul. Então, É. ficava uma bagunça. Se eu tinha 10 folhas, ficavam 10 folhas com cores diferentes, né? Então, isso prejudicava bastante ali a performance do projeto. Aí agora não, agora fazendo desse formato, já fica mais organizado. Deixa eu abrindo aqui, já está abrindo aqui um. Deixa eu abrir aqui para a gente ver. Olha só que interessante, ó. Vamos lá. Pronto, exportei aqui para o AutoCAD. Olha só. Tá vendo? Do mesmo Olha, jeito que tá lá no Revit, pessoal. Do mesmo jeitinho. perfeito. Perfeito. Bacana? E aqui também, por exemplo, Wellington, eu não quero... Aqui tá aparecendo a viewport. Não tem problema, só identifica que a lei da viewport, você vem aqui, oculta ela e olha só. Sem segredo. Do mesmo jeitinho que a gente está vendo aqui. Eu vou colocar um do lado do outro para você... É porque lá no Revit tá terminando de exportar, ele não está carregado ainda. Mas vocês viram aí, né? E isso fica muito legal. Aí quando eu venho aqui no Model, aí aqui, ó, ele realmente já fica com a mesma cor, mas ele fica com aspecto, né, de visualização aqui do Model, porque aqui é preto, e lá naquela prancha que a gente tá, né, tá aparecendo branquinho. Mas você vai ver, ó, que toda a tubulação também tá azul, respeitando essa mesma perspectiva aqui.